Sementes de Deus. Uma experiência simples de meditação para alimentar uma vida nova. Bem-vindo a essa sexta meditação da série Como Discernir a Vontade de Deus. Sou o Padre Rodrigo e hoje vamos meditar em mais um critério para ajudar a discernir quais inspirações são a vontade de Deus e quais não. Na quarta meditação desta série, explicamos 7 perguntas que podemos fazer para discernir a vontade de Deus. A última das 7 era: o que sentimos quando seguimos esta ou aquela inspiração? Ela deixa em nós sentimentos de paz ou mais bem de agitação? Gostaria de aprofundar nessa ideia e explicá-la melhor. Na história da Igreja, existe um santo que é famoso pelo discernimento da vontade de Deus e porque ele ensinou a muitos a como discernir. Me refiro a Santo Inácio de Loyola. Ele chamava essa capacidade de discernimento de espíritos. Ele desenvolveu inclusive uma metodologia de retiro espiritual com a finalidade de discernir a vontade de Deus. Os chamou os exercícios espirituais. Tudo começou em 1516, quando ele, antes de se tornar sacerdote e muito longe de ser um santo, lutava como cavaleiro ao serviço do rei de Navarra, defendendo a cidade de Pamplona, em Espanha. Nessa ocasião, foi ferido numa perna por uma bala de canhão e enviado à sua casa para se recuperar. Durante a sua convalescença, Inácio começou a ler livros de santos e, ao mesmo tempo, livros de cavalaria. Foi aí que Deus começou a sua obra em Inácio. Escutemos com suas próprias palavras como foi que ele contou essa experiência. Notava esta diferença, diz Inácio na sua autobiografia. Quando pensava nas coisas do mundo, sentia um grande prazer, mas depois, quando as deixava, sentia-me árido e descontente. E quando pensava em ir a Jerusalém e em fazer as coisas que os santos faziam, não só sentia consolação quando estava nesses pensamentos, mas também depois de os deixar ficava contente e alegre. No princípio nem parava para ponderar essa diferença, até que certa vez se me abriram os olhos e comecei a me maravilhar com essa diversidade e a fazer reflexões sobre ela, tomando como experiência alguns pensamentos que me faziam triste e outros que me faziam alegre. Pouco a pouco fui aprendendo a discernir os espíritos que me agitavam, uns do demônio, outros de Deus. Até aqui as palavras de Santo Inácio. Esse exame que Inácio fazia sobre os seus próprios sentimentos foi uma luz que guiou sempre o seu discernimento da vontade de Deus. Mas é preciso destacar uma palavra: depois. Em ambos casos, Inácio julgava se a vontade vinha de Deus examinando seus sentimentos depois que passava a inspiração. Esse elemento é chave. Também nós podemos aprender a discernir a vontade de Deus examinando a longo prazo os sentimentos que a inspiração produz em nosso interior. As coisas de Deus nos deixam em paz e contentes. As coisas que não são de Deus, no momento podem parecer boas, mas depois nos deixam tristes, vazios, descontentes. Se trata de considerar os efeitos de uma determinada inspiração ou pensamento. Temos que aprender, a partir de nossa experiência, a conhecer se algo vem de Deus ou de nosso egoísmo ou é uma tentação. É arte que se aprende pouco a pouco, examinando nossos próprios sentimentos. A tentação quase sempre nos oferece um benefício imediato. Nos tenta convencer de não olhar a longo prazo, de pensar só no momento presente, no prazer, na conveniência imediata, em escapar de algum mal agora. As coisas de Deus normalmente nos convidam a olhar a longo prazo, a construir a felicidade e a plenitude pouco a pouco com esforço e desprendimento. As primeiras deixam vazio e insatisfação, as segundas, paz e felicidade. São João diz na sua primeira carta: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Gostaria de destacar a palavra provai.
Ou seja, tomai o gosto, examinais os vossos sentimentos. No Evangelho de Mateus, Jesus diz a seus discípulos uma frase misteriosa. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com o que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisados pelos homens. O que quer dizer Jesus com ser o sal? Se refere a transformar a vida das pessoas com um testemunho coerente e corajoso com os seus ensinamentos. Mas é interessante que Jesus usa a imagem do sal. Jesus não quer que os discípulos dele sejam diferentes aos outros homens. Moram nas mesmas cidades, casam e formam famílias como todos, trabalham como todos, respeitam as leis do país como todos, etc. Mas eles, ao mesmo tempo, são diferentes. Eles devem ter um sabor, aspas, diferente. E dar à sociedade um sabor diferente porque a vida deles é reflexo da verdade, dos valores, da fortaleza e da fé na vida eterna. Poderíamos aplicar o mesmo critério ao discernimento. As coisas de Deus têm um sabor diferente. Um sabor que temos que aprender a discernir do mesmo jeito que Inácio aprendia examinando os efeitos que os pensamentos, ou as inspirações, ou as atitudes deixavam nele. Esse aprendizado pode levar um tempo, mas com foco e constância podemos aprender. Se tem dúvidas sobre a vontade de Deus, pergunte a seus sentimentos. Tente discernir qual é o sabor de aquele pensamento, aquela decisão ou aquela atitude deixam em você. Este pode ser mais uma pista para discernir. Olhe no longo prazo. É essa felicidade a que realmente importa, não apenas o benefício imediato. São Paulo diz aos Coríntios que me é espiritual discerne bem tudo. Se você conhece o sabor das coisas de Deus, saberá também discernir a sua vontade. Que Deus te abençoe.